Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo e diário, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que passaram esses dias aí? Esse dia, né? Não sei se o pessoal já me viu ontem, se não viu, quem estava ao vivo, quem não estava, mas se vocês estiverem vendo bem, ouvindo bem, avise aí pelos comentários para saber se está tudo bem com a transmissão. Acho que sim, ó, a Nelma entrando, Camila entrando, Rodrigo Freitas entrando. E aí, Rodrigo, tá me vendo bem, me ouvindo bem? Avisa aí pelos comentários. Tudo bem, Gisela? E aí, pessoal, manda umas carinhas também. Ótimo, perfeito. Todo mundo entrando aí. Tudo ok, Camila? Que bom, ótimo, 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 ótimo. E aí, Adriano, tudo bem? Ó, Adriano Gonçalves me mandou um e-mail ontem ou anteontem, eu não sei quando que ele mandou e-mail, porque eu vou estar lá na Canção Nova, agora dia 1º, 2 e 3 de junho. Aí tava mandando ontem, a gente acertando aí a programação do evento, né? Então, tudo certinho, Adriano, já te respondo aí, mas tá tudo ótimo com a programação. Acho que a gente vai aparecer, tá previsto aí aparecer num programa lá também, né? Programa de televisão lá que apresenta. Acho que você apresenta, né, Adriano? E vamos ver, vamos falar sobre os temperamentos lá, né? Beleza, maravilha. Então, dia 1, 2 e 3, vou estar lá na Canção Nova, participando lá dos eventos, maravilha. O Rodrigo aqui falando que olha pra mim e lembra de torta de limão, mas que história é essa, Rodrigo? Muito bom. Ó, não vai lembrar de torta de limão, não. Sabe por quê? Eu até queria falar isso com vocês aqui. O Arno até falou, pô, fala lá, cara, vai ser bom falar, muito bom. Então, é isso. O que acontece? Não apresenta mais, Adriano, o programa? Pô, que pena. Tá bom, mas beleza, vamos estar lá também. De repente você volta lá, apresenta, volta, né, a velha forma aí. Mas o que acontece? Vou voltar a falar aqui, porque o Rodrigo aí falando que lembra de torta de limão quando olha pra mim, porque eu sempre falo de torta de limão. Eu falo, meu, torta de limão é bom pra caramba, né? Mas lembra lá no iniciozinho do nosso programa, no iniciozinho, sei lá, ano passado, no programa 2, 3, programa 1, sei lá qual que foi o programa que a gente falou, bem no iniciozinho do programa, a gente falou sobre... a gente falou sobre os desafios aí para esse ano, né? E eu pedi para cada um botar 2 desafios, 2 tarefas, né? 2 desafios que a gente ia se comprometer a fazer, né? Ter encaixado na nossa rotina, ter encaixado, sei lá, na nossa personalidade, nosso temperamento, enfim, nas nossas disposições. Cada um ia ter um tipo de desafio, né? Iam ser desafios mais interiores, mais exteriores. E lembra que a gente falou disso? Vocês lembram disso aí, né? Cada um botou seus desafios aí. Não, eu me comprometo aí sei lá, né? Me comprometo a fazer dieta, sei lá, outro ele estava se comprometendo a sorrir mais para uma pessoa, enfim, para uma pessoa desagradável, etc. E meus 2 compromissos esse ano, lembra que a gente tinha falado disso? Um deles era me dedicar mais, né, à vida interior ali no período da tarde, que estava meio complicado para mim, então, sei lá, ia me dedicar mais, né, a fazer uma oração de mais qualidade, uma meditação, uma oração de mais qualidade no período da tarde. Esse aí foi bem. E o outro, né, a outro desafio que eu tinha me colocado, né, e tinha me comprometido com vocês a dar retorno e tal, era o desafio de cuidar mais da minha saúde, porque isso, né, tem uma rotina bastante exigente, tem 5 filhos, esposa e tal, tem um monte de gente, um monte de palestra, tem aqui o nosso programa diário, tem todos os meus pacientes aqui, né, a gente trabalha, sei lá, 10 horas por dia, então tem que estar mais bem disposto, né, para a qualidade da atenção, poder estar mais ou menos igualmente distribuída ali desde o início do início do dia até o final do dia, né. Então, essa coisa do cuidado com a saúde, sei lá, academia, atividade física, ela começou bem, né? Comecei lá com uma certa regularidade. Em algum momento começou a falhar, e já tinham algumas semanas que eu não estava conseguindo manter rotina nenhuma nesse assunto, né? Tinha já praticamente abandonado aí a história. Falei, não posso, eu tenho um compromisso aqui com a comunidade, tenho um compromisso comigo mesmo, então tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Então ontem eu entrei lá no bom e velho, no famoso CrossFit. Então vamos ver como é que vai ser essa história aí. Me matriculei num box de CrossFit ontem, aqui perto de casa, né? Então, perto de casa, porque eu moro e trabalho perto. Então, vamos ver, né? Então, só estou dando retorno para vocês aí, que isso não está esquecido, né? Não ficou no ocaso do tempo aí, né? Então, né, eu não deixei para lá, a coisa continua aqui na minha
na minha atenção, no meu campo de visão. E eu queria saber como é que está aí, como é que está esse assunto com vocês. Se vocês continuam motivados, se vocês continuam comprometidos com aqueles 2 pontos de mudança, aqueles 2 pontos de conquista que a gente tinha se comprometido no início do ano. Então, no início não, foi ano passado, foi novembro, né? Então, escrevam aí para mim, para eu poder ir acompanhando-os. Então, só para dar retorno para vocês, né? Ontem eu até bati uma foto e botei lá no meu Instagram pessoal, né? Do primeiro dia lá no CrossFit. E curiosíssimo, tava lá no CrossFit. Ontem não foi CrossFit, foi uma outra aula, uma aula de VO2 lá, que é o nosso cardiopulmonar. Enfim, difícil pra caramba, exigente pra burro e tal, não sei o que, quase morri, né? Uma humilhação tremenda. Mas eu tava lá, né, no meio da aula, numa boa, acabou a aula, aí chegou lá um rapaz lá, aí falou, doutor Ítalo, tudo bem e tal. Eu falei, porra, cara, não tô lembrando de onde é que eu te conheço. Ele falou, não, é que eu sou seu aluno aí do curso dos 4 temperamentos, então, até lá no CrossFit a gente já encontra nossos amigos aí da nossa comunidade, nossos alunos, então a grande satisfação. Boa, Paulo. Então, Paulo foi o nosso aluno lá tava lá no CrossFit também. Excelente. O Pedro Guilherme aqui falou que tá no Jiu-Jitsu, muito bom. Rafa, tudo bem? Falou que tá 3 semanas sem ir na academia. Não pode, Rafa. Vamos tentar. Se isso é uma meta para você, se isso faz sentido na tua história, se isso é importante, então manda brasa, né? Vamos voltar aí. Isso que eu falo. O importante é a gente ter esse conceito o conceito do americano, né, que é o fail fast. A gente tem que aprender a falhar rápido, não ficar batendo cabeça nas coisas por muito tempo. Já viu que não vai funcionar a coisa? Aprende a falhar rápido, fail fast, muda para a próxima. Né? Essa academia não funcionou por quê? Pô, não tem horário que eu possa ir, não tem um banheiro bom para tomar banho e me vestir para ir para o trabalho, sei lá, o ambiente não é legal, o ambiente é meio ridículo, não consigo ficar lá, então vamos para a próxima, né? O importante é não deixar para lá as nossas tarefas, as nossas metas, só porque a circunstância externa não nos é favorável. É justamente sobre isso o nosso programa de hoje, né? É sobre medo de não dar certo na vida, que é o que eu pretendo falar hoje com vocês. A gente já comeu uma parte aqui do nosso programa, mas o medo de não dar certo na vida é uma das grandes fontes de neurose. Então, para o ser humano, o que acontece? Não sei se vocês já ouviram falar de um sociólogo australiano, um sociólogo australiano chamado John Carroll. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. Ele não é realmente muito conhecido aqui no Brasil, mas ele tem uma influência grande em alguns segmentos da psicologia contemporânea. Apesar dele ser um sociólogo, ele tem um livro chamado Ego and Soul, né? Ego e alma, né? Ego e espírito. Não foi traduzido até onde eu lembro, né? Esse livro. Mas o John Carroll, ali nesse livro, ele faz um traçado, né? Ele faz um desenho, né? Faz uma dissecção muito interessante, muito profunda de uma certa estrutura humana, né? Aí o Paulo entrando aí com a gente. Tá falando de você, Paulo, agora aqui, que a gente se encontrou ontem lá no CrossFit. Paulo entrando aí. Mas o John Carroll, que é esse sociólogo australiano, ele faz um desenho, faz um screening, né? Ele faz uma dissecção muito interessante de uma estrutura humana, né? Que é uma estrutura humana chamada culpa, né? Então, a culpa, ela está presente, né, em quase todos os seres humanos, né? Exceto em poucos seres humanos, né? Que tem, né? Os seres humanos que padecem da capacidade de sentir culpa, de ter culpa, eles têm ali uma doença psíquica, né? Uma doença estrutural da personalidade chamada sociopatia, né? São os sociopatas, né? Os seres humanos normais, eles vão ter culpa, né? A culpa é um fenômeno desejável da estrutura humana. A culpa, ela faz com que a gente consiga melhorar, com que a gente não faça barbaridades, enfim. A culpa tem uma grande função social e tem uma grande função espiritual também, então não é ruim sentir culpa, a gente não deve demonizar a culpa, pelo contrário. A culpa, na verdade, é algo maravilhoso, né? A culpa é como se fosse um sinal, ela é um alerta, ela é um dispositivo que mostra que a gente está se encaminhando, né, por uma direção que é inadequada para a consecução, né, para que a gente possa seguir dentro da nossa biografia, que faça sentido para a gente, uma biografia que vai nos deixar plenos, né? Então, a culpa é uma estrutura importante para a gente. E o John Carroll, ele fala ali no seu livro Ego and Soul, até agora, em maio de 2018, vai ser publicado um livro novo dele, que é Sociologia Metafísica. Eu tive acesso a uma parte desse livro já,
Não consegui ler tudo, né? Mas parece muito interessante também, né? É um livro que não é bem dele, não foi ele que escreveu, mas, enfim, uma das alunas dele faz um recorte das principais passagens dos livros anteriores, montando uma sociologia metafísica ali, uma coisa muitíssimo interessante. Mas, para a gente agora interessa analisar um conceito do John Carroll, né, que ele chama de culpa exposicional, né, que é muito interessante. A gente, em geral, está familiarizado com dois tipos de culpa, né? Uma culpa que a gente não consegue dar muito nome dela, mas é uma culpa que, para dentro da nossa estrutura ocidental, a gente consegue associar essa culpa com uma realidade muito ancestral, com uma realidade primeva, né, com uma realidade muito primitiva, uma realidade muito anterior, que é a realidade, que é a culpa que vem, que é originada do pecado original, né? Então, o pecado original, na concepção ocidental, né, que é uma concepção semítica e uma concepção cristã, essa culpa, ela é como se ela fosse, como se a gente tocasse ali, né? Essa culpa, ela vem quando a gente toca em inclinações inadequadas do nosso espírito. Então, a gente às vezes sabe, né, a gente nota que a gente tem uma inclinação para coisas que a gente sabe que não estão certas, a gente tem uma inclinação para a gula, a gente tem uma inclinação para a luxúria, uma inclinação para a preguiça, uma inclinação para a ira. Uma dessas, a gente acaba notando, a gente vai tocando na gente uma dessas 7 inclinações que a gente, em geral, associa com o pecado, com os pecados capitais, né? Então, é uma das... A gente pode chamar os pecados capitais assim, a gente pode ver os pecados capitais assim também, né? Os 7 pecados capitais como inclinações da nossa personalidade, inclinações do nosso espírito, inclinações nossas, vamos colocar de modo mais simples, né? Temos inclinações, todo mundo sabe isso. Tem gente que tem mais inclinação para inveja, tem gente que tem mais inclinação para soberba, outros têm mais inclinação para preguiça, etc. Então, daí também vem um sentimento de culpa. Quando a gente toca, né, nesse tipo de inclinação, né, a gente se sente culpado. Fala, poxa vida, né? Eu sei que eu não devia estar sentindo inveja. Inveja eu sei que é algo odioso. Eu tenho até vergonha de falar que eu sou invejoso. Eu tenho vergonha, né? Fala, poxa vida, deixa lá meu vizinho com um carro novo dele lá. Poxa, porra, o cara trabalhou, o cara é competente, ele comprou o carro novo. Por que eu tô tendo maus sentimentos em relação à aquisição desse bem externo do meu vizinho, né? Porra, eu tô comparando aqui, coisa ridícula, né? Eu tenho um carrinho popular aqui, o cara tem um carrão, mas tudo bem, você gostaria de não sentir o que chama, esse é o movimento da inveja, da inveja de bens exteriores, né? A gente gostaria de não sentir isso, no entanto, a gente sente às vezes isso. Algumas pessoas são mais inclinadas à inveja, outras pessoas quase não têm isso dentro de si, não invejam uns outros, mas tem outros elementos às vezes mais profundos, mais terríveis, né? Elementos da soberba, né? A pessoa que acha que é Deus e é sempre o dono da verdade, enfim. E sabe que isso não é bom, depois quando vai meditar sobre esse assunto, se envergonha, né? Puta, pra que eu tenho isso, né? Isso é uma bobeira, eu sei que eu não sou Deus, eu sei que, né? Ou, né? Enfim, ou no outro exemplo do carro, né? O cara trabalhou pra caramba pra ter aquele carro lá, por que eu tô desejando que ele não tivesse, ou por que eu tô aqui me comparando com ele? Isso é tremendamente ruim, né? Mas, né, todo ser humano tem dentro de si, né, em maior ou menor grau, uma dessas 7 inclinações, ou mais de uma dessas 7 inclinações, né? Em geral, os seres humanos não têm todas essas inclinações simultaneamente, né, operando em grau máximo, né? E, em geral, existem, né, pessoas que são mais luxuriosas, outros são mais preguiçosos, outros são mais avarentos, né? E aí vai depender de cada um, né? Mas quando a gente toca nessa inclinação, né, pode vir um sentimento de culpa. Essa é uma das culpas que o ser humano sente, né, que o ser humano tem. E aí tem exercícios para que a gente possa ir, né, se debatendo contra essas inclinações e cada vez mais ir corrigindo essas inclinações. Lá no meu curso eu acho que é no curso dos 4 temperamentos, eu falo um pouco disso, né? Acho que é no curso dos 4 temperamentos, não tenho certeza, eu falo sobre um pouco disso. É nos 4 temperamentos, porque é lá que tem aula sobre a personalidade, né? Então, nessa aula da personalidade, eu falo um pouco mais sobre como vencer essas inclinações, quais são as faculdades humanas que a gente usa para que a gente possa se contrapor a essas inclinações, etc. Enfim, essa é uma das culpas que o ser humano ele carrega dentro de si. Uma outra culpa que o ser humano leva dentro de si, aí sim é o que a gente associa mais facilmente ao quando a gente faz algo errado em concreto, né? Puxa vida, roubei, né? Matei, adulterei, sei lá, fiz uma coisa terrível aqui. Bem, essa é uma culpa que é mais fácil a gente identificar. Veja, que já não é uma culpa apenas da inclinação, não é uma inclinação má, mas aqui já é uma culpa que ocorre. Essa aqui já é uma culpa que vai aparecer a partir, né? Vai aparecer a partir de um ato mal. Fiz uma besteira, né?
fiz uma besteira mesmo, assim, falei mal de alguém, não é que eu pensei mal do meu vizinho, eu falei mal dele para um grupo de amigos, né? Eu fiz um mal concreto, eu fiz um mal objetivo, isso é ruim. E quando a gente faz essas coisas que a nossa consciência nos acusa, também vem uma culpa, né? Isso é uma culpa moral, né? Ou seja, é uma culpa que é mais sensível, a gente já consegue sentir, consegue tocar nessa culpa com uma forma maior, né? Agora, veja, existe uma terceira, né? Uma terceira culpa, tá? Uma terceira culpa que os seres humanos podem sentir, tá? Então, vamos lá. A primeira culpa, essa culpa que ela vem de uma inclinação, né? Uma inclinação que vem de uma inclinação, né, que as pessoas sentem, uma inclinação que todos os seres humanos têm, que a gente pode identificar essa inclinação com o que chama-se habitualmente na teologia católica de pecado original, né? É uma das inclinações. Pode ter a culpa, que é o que a gente chama mais claramente culpa moral, né, que é a culpa de ter feito uma cagada, né, ter feito uma besteira, fez uma bela de uma bosta aí, né? Então pronto, aí vem a consciência mórdia de puta, tô culpado aqui, não devia ter feito isso, né? Só que não devia ter pensado, não devia ter tido essa inclinação. Não é que você se envergonha por uma inclinação, você se envergonha, você tem uma culpa porque você fez uma besteira, tá? Fez uma besteira mesmo. E tem um terceiro tipo de culpa, essa é uma culpa mais velada, é uma culpa mais difícil de identificar, é uma culpa que muitas pessoas não sabem que existe, é justamente dessa culpa, tá? De que fala o John Carroll, que é esse sociólogo australiano, né? Ele fala mais disso, né, no seu livro Ego and Soul. Eu acho que nesse livro, já pelo que eu vi desse livro novo, né, do Sociologia Metafísica, ele vai falar um pouco dessa culpa, né, que ele chama de culpa exposicional. O que culpa é essa? É uma culpa que aparece do seguinte modo, essa aqui é o título justamente do programa de hoje, né, que é o medo de não dar certo na vida. Quando a gente tem a gente em geral, né, a gente em algum momento da vida, a gente se projetou, né, a gente notou, a gente intuiu para onde vai a nossa vocação, a gente intuiu o que a gente deveria realizar da nossa vida, a gente intuiu em que tipo de papel social ou que tipo de coisa eu deveria estar fazendo, que coisas têm valor para mim, a gente intuiu isso tudo em algum momento da vida e a gente viu, olha, a minha vida vai estar realizada, vai estar plenamente realizada quando eu for aquele, ou quando eu estiver fazendo aquilo, né? Quando eu for aquele, ou quando eu estiver fazendo aquilo. Acontece que muitas vezes, né, ou por fraqueza, né, ou por circunstâncias, né, exteriores, a gente não consegue realizar essa vida, a gente não consegue realizar essa vida que a gente projetou em algum momento. E quando a gente tem essa desconexão entre a vida concreta, a circunstância concreta, essa vida aqui presente, que a gente está realizando, que a gente está desenvolvendo, e aquele chamado, aquele eco, aquela visualização, aquela lembrança, quando a gente tem esse distanciamento, aparece aqui, né, nesse ato, vai aparecer esse tipo de culpa, né, essa culpa exposicional da qual fala o John Carroll, que é como se fosse um sentimento de vergonha constante. Tá? Não um sentimento de vergonha, não um sentido de culpa por eu ter feito uma cagada, né? E não um sentimento de culpa por eu ter uma inclinação perversa, uma inclinação ruim, mas é um outro tipo de culpa, outro tipo de incômodo, outro tipo de inadequação que a maior parte das pessoas que eu conheço, que eu atendo, experimentam, né? E é desse fenômeno que fala o John Carroll, né? Ele chama isso de culpa exposicional. Então, propriamente é uma desconexão, é uma divergência entre o teu chamado, entre uma lembrança de um chamado e a tua circunstância concreta, tá? Então, veja, essa é uma das grandes tarefas na vida, né? Aqui, o Du Ifebalbi deu um nome muito mais simples para isso, e há algo disso, ela falou, frustração é o nome disso? Olha, muito bom do Ifebá. Há algo de frustração. Aparece algo como que uma frustração. Não é apenas a frustração de algo que eu não consegui realizar naquele momento, né? Ontem eu estava lá no CrossFit e eu fiquei um pouco frustrado. Falei, puta, né? Óbvio, com um parente, umas meninas lá fraquinhas, mais menorzinhas e tal, fazendo um negócio lá que eu não conseguia fazer. Falei, porra, eu sou um cara barbado, enfim, olha o meu tamanho aqui. Não consigo... Você fica um pouco frustrado. Mas veja, essa aqui é uma frustração, né? A frustração em geral é mais superficial. É por isso que o John Carroll, ele filosofou, ele aprofundou e tudo bem, né? Ele está falando de uma frustração, mas de uma frustração permanente, constante, sem a voz da histeria, mas como que um fio, né? Um fio doloroso que vai perpassando cada dia da vida, né? É disso que o John Carroll fala. John Carroll, o australiano, né, o sociólogo australiano, ele fala disso, né, da culpa exposicional. E uma grande parte, né, das nossas meditações, elas devem ser orientadas a gente conseguir, de algum modo, ajustar essas duas realidades, né? Tanto no curso Faça a Coisa Certa, quanto no curso dos 4 Temperamentos, quanto aqui nas nossas, né, lives diárias, uma parte do meu trabalho
é justamente, né, se a gente consegue, né, fazer esses exercícios que eu vou propondo, né, fazer essas reflexões que a gente vai propondo, né, que eu vou propondo, uma parte disso tudo serve para isso, para a gente ir, de algum modo, adequando, tá, esse ponteiro, adequando esses dois fiéis aqui, né, esses dois ponteiros de tal modo que eles consigam se encontrar e se ajustar, mais ou menos. Quer dizer, esse chamado, esse eco desse chamado, ou seja, o para o que você foi feito, né, você foi feito para ser alguém específico, você foi feito para realizar coisas específicas, tá? Esse é um ponteiro. E outro ponteiro é o que dá para fazer, o que eu estou fazendo. Se a gente consegue alinhar esses dois ponteiros, essa culpa, né, essa frustração existencial, essa culpa exposicional, como o John Carroll chama, ela vai de algum modo sumindo. Por quê? Porque eu vou conseguindo ser quem eu deveria ser. Tá? Esse é um dos truques para a gente encontrar o que a gente chama de vocação, né? O que as pessoas chamam de vocação, vocação existencial, vocação profunda, não só a vocação religiosa, mas a vocação total, a vocação biográfica. Tá? Então, né, o programa de hoje era mais ou menos para justificar, para que a gente possa entender mais ou menos, né, o que a gente está fazendo aqui ao longo desse tempo, né, nesses programas todos, né, desde novembro até hoje. É mais ou menos para lá que eu estou querendo empurrar vocês, tá? É mais ou menos para lá que eu estou querendo nos empurrar. Isso é uma coisa que eu tenho que me empurrar diariamente também. Então, quando eu falo de cuidar da saúde, quando eu falo de suplementar, quando eu falo de fazer experiência com a beleza, quando eu falo de não reclamar, sempre tem esse pano de fundo aqui na minha cabeça, né? É isso, essa estrutura que está aqui atrás da nossa intenção, né? É isso mais ou menos que a gente quer fazer. Eu quero ajustar esses dois pontos. Eu quero que a gente saia daqui ao longo de um ano com esses ponteiros mais bem ajustados, para que esse incômodo ele não apareça de modo tão dolorido, tá? Os outros incômodos, né? O incômodo da culpa, das culpas do pecado original, da culpa dos atos morais, bem, isso aqui é um outro trabalho a ser realizado. Não é esse trabalho em concreto que eu estou realizando aqui, eu estou realizando um outro trabalho aqui com os nossos encontros diários, beleza, pessoal? Então hoje terminamos mais um dia, eu passei aqui 1 minuto e 40 segundos, vocês me desculpem aí pela impontualidade, tá bom? Mas não deixem de compartilhar esse programa, não deixem de curtir a nossa página, de curtir lá de se inscrever no nosso canal no YouTube, tá bom? Nos vemos amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Abração, pessoal. Fiquem com Deus.